Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje Maurício Dantas. E aí, jagunçada? Você está tão empolgado quanto eu. É segunda-feira, Marcos. A gente tenta, mas nem sempre dá. É verdade. Por isso que o Pilha de Bi sempre sai nas segundas-feiras, que é para poder ajudar nossos ouvintes a espantar essa animação de começo de semana. Jagunçada. Bem, Maurício Dantas, o que lemos essa semana para comentar com os nossos queridos ouvintes? É pior que eu vou começar falando de uma coisa bem complicada mesmo de se ler, viu? Assim, vou falar, você já viu aí pela vitrine, do final do ano, Chip Zdarsky no Demolidor. Que foi pra mim, pelo menos, acho que pra muita gente, uma grande decepção. Começou bem, tem uma retomada bem legal ali de alguns conceitos, tem um puta desenhista que é o Marco Quequeto, Checheto, enfim, Xoxota. Nosso popular Xoxota. Exatamente, conhecido nas Alagoas e no Jacintinho como Marquito Xoxota. Não é o Marquito, é o Marquito Xoxota. E tinha tudo pra ser muito bom. A gente inclusive falou dele como um dos melhores gibis do ano passado, ano retrasado. Ano retrasado, não foi, Marcos? Acho que sim. Porque aqui na Panini eu acho que ele já tá no volume 9, 10, eu acho. Pois é, e aí a gente curtiu bastante. Aquele comecinho é bem legal, né? Tem ele ali, o Aranha aparecendo também, a ideia lá daquele assassinato que ele teria cometido. Uma coisa até que eu tava conversando com o Jamerson outro dia, que assim, foi uma coisa. Em outros tempos seria corajoso, né? A Marvel não voltou atrás de dizer que ele não foi culpado pelo assassinato lá no começo. Não, ele foi, ele tava num estado deplorável ali e o sentido de radar dele acabou não ajudando em nada. Ele matou mesmo o cara ali, né? Por a famosa negligência ou imprudência. Que diga-se de passagem, não foi a primeira vez que o Demolidor fez isso, né? Sim, lembrando exatamente isso. O Miller deixa isso em aberto lá no Homem Sem Medo, né? Isso. Da prostituta que morre. E anos depois, o Demates, nosso amigo pessoal, né? O Demates, ele recupera isso e fala dessa prostituta que caiu da janela lá e tudo mais. E isso é um pensamento que o Matt desencava ali naquela fase purgatório e céu, inferno e purgatório, não lembro. Só que é corajoso, né? Entre aspas, a Marvel não ter desfeito, dito que é um plano no final das contas do Rei do Crime, de quem quer que seja, beleza. Por outro lado, é uma coisa que ficou tão apagada, sabe, né? No resto da história, nessa reta final agora, o Zdarsky resolveu pegar uma coisa meio messiânica, que tem um amigo dele de faculdade, que tá sempre monitorando ele desde o começo, tá transformando ele num herói melhor e tudo mais. Isso, sei lá, ficou muito repetitivo. Muito repetitivo. O Luigi, nosso amigo lá dos capistas, reclamou algumas vezes, né? Falando que tava só recalchutando alguns conceitos, né? Trazendo a Merit Floyd de volta e tudo mais. A gente sabe que o Zdarsky é fãzaço da Inocente. Usou elementos dela. Tem uma entrevista bacana. Logo quando ele pegou o gibi, ele entrevistou a Inocente também.
ali na época da pandemia e tudo, ele tava por vídeo. E não passou disso, sabe? Requentou alguns conceitos, misturou desenhistas muito bons com desenhistas muito ruins. Tem o Rafael de la Torre, que não é o mesmo Roberto de la Torre, lá do Conan, que a gente comentou outro dia. Ou vai comentar ainda, não sei, estou perdido no espaço-tempo. E não é o mesmo Roberto de la Torre, é o Rafael de la Torre. Eu acho que até foi o nosso amigo, o Daniel, lá do Poptopia, que comentou que ele mora aqui no Brasil, né? Não sei se ele é brasileiro, mora só no Brasil. Ele falou assim, ele mora aqui perto, lá no interior de São Paulo. Não consegui confirmar ainda isso. Quem souber, comenta aí com a gente, fala nas redes sociais e vamos averiguar. Mas enfim, ele é bom, mas tem também o Mike Hawthorne, que é muito ruim, mas deve ser algum amigo aí, pessoal do Zdarsky, porque o Zdarsky levou ele também para desenhar o segundo arco do Batman dele lá, depois daquele Fail Safe, que também é muito ruim. Enfim, eu acho que o Zdarsky tá se perdendo, assim, com ideias muito boas por um lado, mas uma necessidade de fazer um tipo de gibi que marca ou que chega num momento assim que ele quer ser grandiloquente demais e ao mesmo tempo não diz muita coisa, sabe? Ele no Demolidor ele vinha fazendo uma coisa legal e daqui a pouco ele foi caindo, aí ele tinha um plot twist ali que recuperava o interesse da galera. Tipo no ataque lá da Cozinha do Inferno. Não vou dar muito spoiler disso não, que a galera não leu aqui ainda. Acho que tá saindo agora isso aqui. E aí tem Tá, uma... tá saindo aqui ainda, né? Eu acho que eu vou até. Vai conversando aí que eu vou. Vai comentando mais que eu vou lhe dizer em qual edição já tem edição em pré-venda, né? Eu vou dizer já qual é a edição que tá em pré-venda. Então, a Batalha da Cozinha do Inferno, como vai ficar conhecido depois lá no arco, é muito bacana, sabe? Aí, Essa batalha, na verdade, já saiu. Pelo menos uma das batalhas saiu e eu já li, ou seja, então já saiu já tem mais de 1 ano e meio. Então é já. aquela história, Marcos, que tem aqueles irmãos que são milionários, bilionários, Isso. que soltam o Rhino, o Tem o Rhino. Mercenário e outros heróis, outros Isso, vilões. isso, O Bullet isso. também, eu acho que tá no meio. Que no final dessa edição o Demolidor se entrega, né? Só que aí Isso. ele consegue um acordo para ele ser julgado como Demolidor, né? Para ele não tirar a máscara. Que é uma sacada legal. Essa aí é legal porque Que repercute. é até uma espécie de desenvolvimento do que o Charles Soule apresentou, né? Isso é legal, assim, ele resgata lá um fio aqui e ali. Eu gosto do que o Zdarsky fez com o Mike Murdock, né, que é o suposto Sim, irmão gêmeo, que lá no passado aparecia esse irmão, mas era um desdirecionamento do Matthew para dizer que existia um outro Murdock e tudo mais, e aí ele resgata isso como se o Mike Murdock fosse uma pessoa de verdade, e que foi apagada da existência ali e voltou por conta das Pedras Nornes, né? Que tem a ver ali com a Guerra dos Reinos e tudo mais, do final do Thor do Eron. Um arco, inclusive, que o Demolidor ficou com a espada do Heimdall, ficou com aquela visão infinita dele, né? Misturou com os sentidos dele aguçados e aquilo ficou numa escala cósmica mesmo, universal. Foi uma boa sacada, assim, só doeu aquele arco mesmo, a gente podia ter visto aí consequência disso pro personagem, enfim. Não fizeram. Teve a coisa do Mike Moore. só complementando a informação, o que está em pré-venda aqui é a Demolidor número 10, volume 10 do Demolidor, que já pega a série nova, né? A série que foi lançada em 2022, que aí pega Demolidor Daredevil 6 a 10. Então já está nesse segundo volume que é escrito pelo Zdarsky, né? É isso mesmo. E tô dando uma olhada aqui agora também e pela capa já é isso mesmo, já é esse uniforme com ele barbudo, vermelho e preto, e tudo mais, que é um uniforme bonito, inclusive, apesar dessa Sim. barba. Sem noção aí. A Electra Demolidora também é um negócio que visualmente eu acho bem bacana. O Quequeto, o Checheto é muito bom de design e os quadros dele são bonitos, bonitos mesmo, assim, sabe? Dá gosto de ver tanto as poses heróicas quanto o detalhamento, o traço mais fino, assim, é bonito de se ver. Ele não é preguiçoso. Agora ele também não aguenta o pique do gibi, ele faz um arco aqui, 3 edições ali e vai sumindo. Ele volta para as últimas edições, eu li agora de vez as duas últimas, que é a 13 e 14 desse
desse último volume aí, logo depois que aparece esse amigo que tem poder divino, que ele se acha um anjo, tá colocando o Matthew no bom caminho, né? Fazendo ele sofrer para se tornar um herói melhor e tudo mais. E é uma coisa que some também, sabe? Vai embora, acaba assim. Desculpa aí o spoiler, já disse isso. É um ponto de plot que não vai pra lugar nenhum. E a gente vai ter mais um final, mais uma vez, um começo zerado pro Demolidor. O Matthew já foi dado como morto, né? Isso já saiu aqui. Porque na verdade o Mike Murdock foi morto no lugar dele. Ele estava se aliando ali ao filho do Rei do Crime, o outro filho, não é o Rosa. É um filho bastardo mesmo, é esse. Sim. E que agora é o novo Rei do Crime, ou tá tentando ser o novo Rei do Crime. E aí o Mike tava parceiro ali dele, o Mike sempre foi malandro e tudo mais. Enfim, um monte de coisa que não encaixa no final das contas, sabe? Ele conta, ele diz que é uma novela que ele tinha pensado, o arco todo seria uma grande novela, que seria ao céu através do inferno, né? Uma tradução livre. Tem uns textinhos do Zdarsky na última edição falando disso. Só que, claramente, muita interferência editorial, um momento ali que ele deu uma empurrada com a barriga, se perdeu mesmo. Eu acho que o final em si é bacana narrativamente, tudo mais. Pode enganar. Se você pegar só essas duas edições, ela tipo, deixa eu ver como é que acabou aqui pra me situar. Vocês, porra, esse Van deve ter sido muito foda, não sei o que. Não foi. Engana, vai ter gente aí cantando louvores a esse Van, mas não se deixe enganar pela narrativa bonita. A história é fraca. Não tô dizendo que é um Tom King, por exemplo, que eu reclamo muito, né, do King ser muito bom de narrativa e enganar todo mundo, mas aqui não, o Zdarsky tem uma narrativa legal, é verdade, mas já fez coisas muito melhores. O Zdarsky lá de trás daquele arco do Aranha, que a gente já comentou também no Amazing Fantasy, a gente comentou com o Marcelo, que martelo que é bem legal aquilo ali, sabe? Na essência do personagem, brincar gostoso ali, o história de vida também é legal. Mas aqui, não sei, eu tinha muitas esperanças dele, tanto no Demolidor quanto no Batman, e ele tem me decepcionado nos dois. Infelizmente, né, todos que a gente elogiou aí ao longo dos últimos anos, Cates, o Zdarsky, até o Taylor deu umas derrapadas aí recentemente também, eles estão nos devendo bastante. Por enquanto eu fico só com o elogio ao Hanvi mesmo e talvez esteja esquecendo alguém. A gente tem um outro que entrou nesse daí, mas aí ele acabou sumindo por outros motivos, que é o Donny Cates, né? O Sim, a Donny gente soube Cates foi, mas aí no recentemente. caso dele foi uma outra coisa, né? Ele sofreu um acidente, ele meio que perdeu 6 meses de memória, né? Teve traumatismo craniano, perdeu 6 meses de memória da vida dele. As séries que ele estava escrevendo foram todas finalizadas pelos desenhistas, né? O Thor, menos o Thor. O Thor foi o Al Ewing que veio finalizar, o Hulk foi o Ryan Otley, né? Então, as séries autorais dele, obviamente, ficaram paralisadas. E a gente não sabia o que tinha acontecido com ele, né? Até que recentemente ele apareceu dizendo que ele sofreu um acidente, né? Ele sofreu um acidente de veículo, né? Ele estava indo pro aeroporto para uma viagem, uma Comic Con, não sei. E aí sofreu um acidente, tava com o notebook na frente, escrevendo alguma coisa também. O impacto acabou jogando esse notebook, machucando ele e tudo mais. Ele acordou meses depois no hospital e, assim, rolava boatos, né? Ele estava em final de casamento ali, casamento recente, mas que não doeu muito. E, pô, é complicado, bicho. Você imagina se acordar assim, ainda ouvindo os boatos, né? Que ele tinha se afundado em droga de novo, que ele tava baqueado. Com certeza ele tava abaixo do céu. Sim. Pelo que a gente tem ouvido aí nos últimos tempos, ele não tava legal, não. Mas casa com isso a questão do sumiço, né? Ninguém dizia nada, todo mundo perguntava e ninguém também comentava nada. Aumentou a, a quantidade de boatos por conta desse silêncio todo aí que ninguém entendeu. Eu gosto de muita coisa dele, eu gosto do Thor dele, tava indo muito bem, mas ele largou assim no meio. Só corrigindo, Marcos, quem continuou ali o arco dele, na verdade meio que foi fazer um filler esperando ele voltar e não voltou nunca, foi aquela Torun Gunbeck, que Sim, tava fazendo a Valkyria, sim. né? Ela fez uns times bem legais do Guerra dos Reinos, né? Que eu já comentei aqui mais cedo. E depois ela foi fazer a Valkyria, que eu não li e também ainda não terminei esse Thor. Fiquei tão decepcionado com o que prometia ser um épico aí em construção, que
eu acabei não lendo. Mas vou fazer isso agora. E o Hulk dele, de fato, o Otley recebeu a missão de encerrar em 3 ou 4 números ali o gibi, porque ninguém queria tocar, né, no gibi dos outros e tudo mais. Provavelmente já se sabia dessa história toda aí, de como ele tava, mas não contaram pra gente e ficou essa boataria toda. Mas, repito, uma pena. Mas o que voltando ao Zidarsky aqui, eu acho que ele tá na hora de dar uma respirada funda aí, porque se ele continuar dobrando a aposta aí nesse esquema, ele vai ver um novo Jason Aaron. E a gente viu o que o Aaron fez nos Vingadores. É verdade. Bom, eu não tô lendo pelo que tá saindo aqui. Na verdade, eu tô atrasado. Como eu falei, o último volume que eu li foi esse dessa guerra lá na Cozinha do Inferno. Então, eu tenho alguns ainda para chegar nas edições que já saíram aqui no Brasil. Então, e realmente, o primeiro volume, o primeiro arco é bem bacana. A gente falou, né, sobre num pilha sobre, né, há algum tempo atrás. E aí, ele realmente deu uma caída, porque é aquela coisa, talvez o personagem, me dói até dizer isso, porque eu gosto bastante do personagem Demolidor, mas ele é um personagem meio limitado, né, porque parece que todo mundo quer meio que fazer uma repaginada do que o Miller fez. É claro que foi feito muita coisa boa nesse sentido depois, o próprio Demolidor da Inocente, o Demolidor do Bendis, que tem aquela mesma pegada, mas o único que fez uma coisa diferente e funcionou muito bem foi o Wade, né? Só que aí, depois que saiu o Wade, voltou para aquela pegada Demolidor em cima de uma gárgula chovendo à noite, né? Uma bronca minha é justamente essa quantidade de repetição das coisas, sabe? Tava conversando com os amigos durante a semana, assim, que eu gosto do Matthew não ser o herói bonzinho de sempre, sabe? Eu acho legal a gente ter esse Matthew que é um cara que tá sempre atrás de confusão, ele é um encrenqueiro e corrigível, foi o termo até que eu usei. Porque foge do estereótipo do heróizinho, né? Do cara que é sempre super do bem, que é super. Vai dar certo no final das contas. Não, ele não é esse cara. O Matthew é um cara que vai acabar fazendo besteira, assim. Tem até o apelido, né, de rola ruim. Que ele enlouquece as mulheres quase todas. Só a Viúva Negra sobreviveu à loucura dele porque ela foi treinada para isso. Mas de resto ele tem esses problemas. Ele tem a questão do lutar contra aquilo. A gente pode falar aí até de algum tipo de problema, de compensação. Até a maneira que não falta na vida do Demolidor. Mas ao mesmo tempo, os escritores estão surfando muito nisso e fica uma repetição sem fim do mesmo tema, sabe? Ele vai estar sempre. Vão sempre arranjar um namoro para ele que não vai dar certo. Vão arranjar uma nova investida profissional que não vai dar certo. Vão trazer a Electra de novo de algum canto para lembrar, fazer essa referência aí à fase do Miller e vai continuar sempre essa mesma bobagem, sabe? Não anda pra frente. Eu gosto muito, concordo com você. Acho que o Wade foi o cara que mais ousou recentemente no Demolidor, justamente porque ele disse assim: olha, o meu Demolidor é isso, ele vai para tal canto, ele vai fazer tais coisas. O Stole começou muito bem também. Eu acho que, infelizmente, né, exigia lá a volta do uniforme vermelho, tudo mais, mas eu gosto muito daquele uniforme preto dele com as luvas e botas vermelhas, o olho vermelho na máscara preta. Sim. E tem uma pegada bacana ali no começo. O Matthew tá como defensor público, né? Tá recomeçando a carreira do Zé depois da história todos os escândalos todos. Ainda tem uma galera que acha que ele é o Demolidor. Aí a gente vai descobrir lá a história dos meninos, né? Filhos do Homem Púrpura que teriam feito a coisa lá do. Como é que chama? Do esquecimento Pra geral. esquecer da identidade dele, né? Então assim, isso tudo é bacana ali, né? E acaba sendo pelo menos mais coerente do que o Zdarsky foi fazer. Começa bem, repito, mas se perde assim de uma forma que eu quis gostar até o final. Insistir a galera já tava criticando, eu ainda tava defendendo. Rapaz, confia o cara voltar. E vinha uma edição que ele
dava uma sacudida, eu ia lá dizendo, tá vendo aí, ó, essa edição é bacana e tudo mais, mas no final o saldo não foi positivo, não. Arte linda, alguns momentos bons, mas no todo um gibi que se perde em querer ser bom e ficar mostrando, olha como eu sou bom, e sendo pouco bom efetivamente. É uma pena. Bom, eu vou falar de um gibi que até um tempinho atrás era o melhor gibi que ninguém no Brasil tinha lido. Né? A gente falava, todo mundo elogiava esse gibi, mas era um gibi que nunca tinha saído nada aqui no Brasil, mas que todo mundo elogiava, falava que era um gibi excelente. E eu tô falando do Starman, do James Robinson com o Tony Harris, né? É um gibi que saiu... Ele saiu depois da reformulação de Zero Hora. O Starman foi um dos personagens que foram reformulados em Zero Hora. Talvez tenha sido o mais bem sucedido, né, dos personagens reformulados. Além do Starman, teve o próprio Gavião Negro, né, que tinha sido reformulado. Teve o Doutor Destino, que virou só Destino. E ele é o puro suco dos anos 90, né? Era um cara com um facão e com uma tatuagem do Anki no olho. Não era mais aquele cara com o balde na cabeça. E teve o Starman, né? Que era... Todos aqueles personagens da Sociedade da Justiça, eles envelheceram, né? Salvo engano, o Pantera, o Lanterna Verde e o Jay Garrick, né? O Jay Garrick envelheceu, mas não envelheceu tanto. Né, o Lanterna Verde foi protegido pela magia lá do poder dele, e o Pantera arranjaram aquela desculpa que ele tinha 7 vidas, né? 7, 12 vidas, 9 vidas, sei lá. 9. O americano acha que gato tem 9. E o Starman original, ele envelheceu, e aí em próprio Zero Hora, o filho mais velho dele assume, né? Fala que não, eu vou honrar você, né? E aparece o filho mais novo. Eu não queria mesmo, não tenho a mínima vontade de ser super-herói e tal. E aí na primeira edição, na primeira página praticamente, o Starman é morto a tiros, né? E aí o filho mais novo, ele é obrigado a assumir o manto. E aí se desenrola toda a história tal, que aqui vai culminar no relançamento da Sociedade da Justiça pelo próprio James Robinson, né? O pessoal fala do Jones, mas o Jones ele só entrou no segundo arco. O primeiro arco é do James Robinson com o David Goyer, né? Temos que lembrar sempre disso. O David Goyer fazia gibis excelentes nessa época, junto com o Robinson e depois com o Jones. E eu... Rapaz, veja você, né? Quem diria? Pois é. O David Goyer, por incrível que pareça. E eu não comprei a edição nacional porque ela está custando um rim, né? E como eu valorizo muito o meu rim, eu não quis vendê-lo para comprar a edição nacional. Até uma dica do nosso amigo Jamerson, eu comprei o Compendium, a edição americana, um compêndio, o volume 1 desse compêndio, que tem mais de 1000 páginas, e ele traz nesse volume 1 as edições originais de Starman 0 a 42, aí tem 2 anuais, tem um 8-page Giant, um Secret Files and Origins e ainda um crossover com The Power of Shazam, que é aquele Shazam do Jerry Ordway. Tem 2 edições. Tem um showcase, 2 showcase, na verdade, o Showcase 95, número 12, e Showcase 96, 4 e 5, e ainda tem a minissérie do Sombra, de 1 a 4, ou seja, é uma edição bem parruda, tem mais de 1000 páginas, e diferente do Omnibus, ele tem o formato americano normal, é capa cartão, e aí, consequentemente, é um pouco mais barato, mas igualmente ruim de ler. Então, eu tô lendo... Quantas páginas? Tem mais de 1000 páginas essa porqueira aqui. Deixa eu ver se tem aqui na contracapa, não tem falando, mas só você vendo aqui tem mais de 50 edições, talvez. Então, se a gente levar em consideração que cada edição americana tem mais ou menos 22 páginas, então já passou de 1000 páginas aí fácil. E eu tô lendo bem a conta-gotas, né? Porque esse aqui não é um gibi que você consegue colocar na mochila e carregar por aí, a não ser que você queira ter uma lordose,
um problema de coluna, né? Um bico de papagaio, alguma coisa assim, você pode fazer isso normalmente. Mas se você quiser evitar esse tipo de problema, é melhor você não carregar por aí. Então ele fica aqui no braço do meu sofá, e eu de vez em quando pego, me sento confortavelmente, coloco uma almofada no colo e boto o gibi por cima para conseguir ler o gibi. Deita-se de flanco numa, num ângulo de 46 graus, com a meia luz. Bom, e eu até agora, eu li até a edição 22 do Starman, a 0 e até a 22, e tem mais um ou dois anuais nesse meio que eu já li, e mais um desses Secret Files in Origins, e, cara, o gibi é excelente. Os desenhos do Tony Harris se encaixam assim, perfeitamente na proposta do gibi. O próprio James Robson fala que ele se identifica muito, né, com o Jack, né, que é o personagem que se tornou o Starman, né, depois que o irmão dele morreu. Aquele primeiro arco, ele acabou sendo publicado aqui, republicado algumas vezes, e às vezes nem de maneira, dizem que algumas vezes foi Piratex, né, porque saiu naquelas editoras Magnum, tudo em quadrinhos, saiu algumas vezes nessas editoras, até a Panini lançou, na época que não existia edições de luxo, lançou o primeiro volume, eu acho que, salvo engano, tem os 2 primeiros arcos, naquela época que capa dura era raro, e talvez por isso não tenha ido para frente na época, e aí, hoje em dia a Panini está lançando em formato deluxe, né, que talvez sejam uns 3 ou 4 deluxes para poder chegar em cada volume desse Starman Compêndio, que já saiu completo nos Estados Unidos. Eu já comprei o volume 2, então em 2 volumes você tem a série completa do Starman, inclusive aquela edição que saiu na época daquela saga do Darkest Day, né, do Do Lanterna? Não, é o Darkest Night mesmo. Darkest Night. Brightest Day é depois, né? O Dia Mais Claro é a consequência, isso, né? Isso. E que foi quando a DC resolveu lançar a revista Zumbi, né? Que era tipo continuação de revistas que tinham sido canceladas, né? E Starman foi uma dessas. Saiu uma última edição escrita pelo James Robson e, salvo engano, desenhada pelo Tony Harris na época da saga. E tem essa edição também no Compêndio. E, cara, eu agora tô no meio do arco que o Starman se encontra com o Wesley Dodds, o Sandman original, o Sandman da Sociedade da Justiça, tal. Ele aqui tá bem velhinho, né? Mas ele ainda veste a máscara de gás. E o interessante é que metade da edição é desenhada pelo desenhista daquela Sandman Teatro do Mistério, que a Panini chegou a lançar o primeiro arco aqui e depois não lançou mais, que é muito bacana essa série. E os desenhos do cara são feios, mas é um feio que combina perfeitamente com o clima da edição, né? Porque a edição se passa, né? A história se passa lá nos anos 40, anos 50, então ele tem um quê, assim, de desenho antigo, e que ele reproduz, assim, que combina perfeitamente. É um desenho feio, mas que combina perfeitamente com o clima da história. Feio, forte e formal. Exato, e tá aí um gibi que o pessoal elogiava, muitas vezes sem ter lido, porque vinham os elogios de fora, e aí eles falavam do gibi, mas os elogios dessa série não são são bem merecidos, na verdade. Eu tô só na metade, não sei quanto tempo eu vou levar para terminar esse compêndio, porque realmente eu pego, leio 1, 2 histórias numa noite, aí na noite seguinte eu acabo não lendo, vou ler outra coisa, e aí acabo demorando mais para ler. Mas é um gibizinho muito bacana, e você pode ter certeza que quando eu terminar de ler pelo menos esse primeiro volume, eu vou voltar aqui para falar, até porque quando eu for ler o segundo volume, eu provavelmente já vou ter esquecido mais da metade do que eu li nesse primeiro volume. Quem tá acompanhando essas edições da Panini e tem elogiado muito é o nosso amigo do Vale, né? Ele sempre
sempre posta que ele tá pegando aquelas edições deluxe da Panini quando tá num precinho menos salgado. E ele sempre posta e tá acompanhando, tá gostando muito. Você chegou a ler o Starman do James Robson, Maurício? Eu li na época que saiu aqui aquele capa dura, pô, justamente pelos elogios todos, né? Eu confesso que tentei ler em scan antes. Não embalei, mas quando saiu o encadernado aqui, mais ou menos na época que saiu aquele Nova Ordem Mundial da Liga da Justiça do Morrison, né? Sim. Foram dois que tinham promessa, né, de continuar naquele formato, nunca saíram e agora estão saindo aí, né? A Liga do Morrison em saga, que vale a pena, e nesse formato de luxo agora que não me apeteceu tanto. Sigo lendo pelos scans e estou acompanhando fazer aí o jabá de novo do lado do Escapistas, que a gente está fazendo uma série de programas falando do Starman. Acho que já tem 2 saídos aí. O Luigi, quando vir aqui, vai reclamar comigo porque eu não lembro direito. Mas, bicho, é muito bom. É muito legal, assim. É uma pena que o Robson comece falando nas sessões de carta, né? Ele vai falando sobre os gibis, vai comentando, falando sobre o hobby dele de colecionador, assim como o Jack tem, né? Mas ele para com isso. Mas ele vai criando um personagem que é muito plausível, né? Um cara é como se fosse uma pessoa mesmo, diferente daquela coisa do cara que acha o chamado e agora vai se tornar um herói naqueles moldes e tudo mais. Não, ele vai fazer meio que, tá bom, pai, vou fazer direito pra você parar de me encher o saco, né? E ele vai se encontrando ali, mas não tem aquela coisa daquele deslumbre e tudo mais. Ele se torna o herói de Opal City, mas ele não se torna aquele herói clássico, né? Várias aventuras dele começam com ele pesquisando coisas em sebo, em lojas e tudo mais, e despertando alguma coisa a ver com algum inimigo. Mas também não tem uma fórmula tão prontinha assim, né? Aquele arco do circo, por exemplo, é uma coisa completamente. Vai por caminhos que você não imagina até chegar naquela história toda. Ele tem um caso com aquela mulher lá, polvo, né? E depois some. Esse arco é excelente. Tem um arco depois de. Porque, assim, eu ainda não tô começando a. Eu sei que o Robson acaba juntando todos os personagens que já utilizaram o nome Starman, né? E aí, Sim. por enquanto, só aparece o Mikaio, né? Que é aquele azul, que é aquele Starman alienígena, né? E é justamente nesse arco do circo que ele aparece. Depois tem o arco do. Que é um dia no. Não sei como foi que ficou traduzido aqui, mas é um dia na vida do Starman, que aí cada edição é focada em um dos personagens. Então tem mostrando a perspectiva do Jack, mostrando a perspectiva do Ted, né, que é o Starman original, aí mostrando porque eles também encontram com o Solomon Grande, e o Solomon Grande tá com uma personalidade mais amigável, né, nessa versão, né? Então, esse arco é excelente, que é quando eles introduzem quer dizer, reintroduzem, né? Ela reaparece, que é a filha do Misty, né? Do Névoa, que é o vilão do primeiro arco, que é o que mata o irmão, né? Do Ted, né? O irmão do Jack, né? Que era o antigo Starman. E, cara, até agora eu não tenho do que reclamar da série. Tem muito isso dessa parte do colecionismo, que isso é muito coisa do James Robson, né? Ele já falou várias vezes, né? Que essa era uma das coisas que ele colocou dele, né? No personagem, né? Que ele sempre gostou dessas coisas de velharia, de colecionismo, né? Então, ele que tá usando muito dessa parte. Eu acho isso muito bacana. E a forma como constrói também, né? A filha do Neva vai ser meio que a nêmesis dele. Tem um arco aí. Ela fala, é engraçado isso, né? Ela fala, eu sou sua arqui-inimiga. Ele, mas eu não quero ter um arqui-inimigo. Esse arco também é bem inusitado. Ela rapta ele, né? Deixa ele lá sem o bastão cósmico, sem nada. E aí ele vai sozinho, assim. Acho que ele tá até nu, né? Ele tem que buscar a roupa dele. E depois ir atrás. E aí ela tá bem noiada mesmo na coisa de ser antagonista dele. É bacana como ele vai construindo isso e vai criando uma tensão entre os personagens. Eu gosto muito desse arco que você falou, que você leu agora, que ele encontra o Starman original.
O Starman não, o Sandman original, porque ele não tá ligando muito pro Sandman. Ele tá ligando pra esposa dele, que É engraçado que no começo ele fica falando, o que eu vou falar, né? Vou encontrar meu ídolo. Aí quando abre a porta é a esposa. Aí ele fala, ela é a minha escritora favorita de todos os tempos, né? Pois é, e assim, ele é fanboy da esposa do Sandman. Ele não tem muita ligação com o próprio Sandman, né? Quebra essa expectativa aí do leitor. E como ele vai trabalhando também, né? Depois ela vai falando com o Wesley Dodds, né? Meio que defendendo ele. Você tá aqui reclamando. Você tá defendendo ele porque ele é seu fã e tudo mais. É bem bacana. Não fica chato em momento nenhum esse gibi até agora. E até mesmo quando ele para, né? Fica discutindo. Aquele sofá daquela antiguidade, que não sei o que é nos anos 30. Tem aquele design, né? Aquela estampa, né? Aí beleza, você fica meio, beleza. É que a gente olha no celular, se fosse um filme, uma série, né? Mas de resto, bicho, é bem divertido mesmo. E a arte do Tony Harris é bem o que você disse, mano. Cai como uma luva. É estranha no começo, mas quando você pega, se entende, né? Que esse teatro gibi mesmo, lá pelo final do primeiro arco mesmo, talvez até antes. Você embala na leitura, é gostosa. Eu não li de vez ainda. Eu li eu tô relendo agora à medida que a gente tá gravando com o Luiz lá, os capistas, e me diz, olha, o próximo programa a pauta é essa aqui. Aí eu vou e leio aquelas edições só. Justamente porque eu quero ter a visão do ler aos poucos, né? Sim. De comentar ali com aquele conhecimento limitado daquele momento. Os outros vão lá comentar tendo lido tudo. O Reginaldo, nosso amigo, também já leu tudo. Tem de cabeça lá no Grimório mental dele. Mas eu tô achando muito bacana também reler esse aos poucos, assim, porque tem uma coisa e depois, o que é que vai acontecer, né? E acho que ajuda também a dar uma opinião diferente pro leitor que tá lendo aos poucos, à medida que os programas saem, né? Manter também essas expectativas, cada um acompanhar a expectativa que tem. A gente faz aqui também, né? Acaba com as expectativas do leitor no final do ano do Sidarsky. Depois de um pouco mais de 2 anos, a gente ter elogiado pra caramba, dizendo, olha, fica de olho que isso é promissor aí. É verdade. Eu acho que é isso, né, Maurício? Acho que sim, deu pra dar uma animada aqui. Olha como minha voz está mais feliz do que no começo. É verdade, é verdade. Você se animou mais do que falando do Demolidor dos Dask, e eu fico feliz porque você se animou com o gibi da DC. Eu já tava assim na beirada da janela aqui, chovendo, né? Olhando pra baixo. Se tivesse uma gárgula, você estaria em cima dela nessa hora, né? E lamentando, como eu sou miserável, como todo mundo, tenho poderes. Sou advogado igual o Matt Murdock. Olha aí, tá vendo? Tem muita coisa em comum. Se você vê uma figura de vermelho pelos telhados de Salvador, já sabe que é Maurício Murdock. Deus me livre, me deixa aqui, quem tá chovendo muito em Salvador. Bom, então é isso. Depois comentem aí o que vocês estão achando do Demolidor do Chip Zdarsky e também do Starman do James Robson. Se vocês já tinham lido, se estão lendo conforme as edições da Panini, se leram daquele jeito, né? Então comentem aí, venham conversar com a gente sobre esses gibizinhos. E até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau! Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br